Welcome to Inglês Sem Drama. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Inglês Sem Drama. Eu sou a Teacher Jayce e é um prazer tê-lo aqui comigo. E na aula de hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho melhor o Simple Present, o presente usando does, e o does é usado para he, she and it. Ok, guys, então vamos começar aí revisando um pouquinho do que a gente viu na terça-feira. Quem perdeu a live de terça-feira, a gente também falou sobre o Simple Present, mas usando o auxiliar do. E quando que a gente usa o do? Com que sujeitos? Quando for o que eu chamo de plural, certo? Então é I, they, you and we. 4 sujeitos então, com eu, você, eles e nós, tá? Apenas com esses 4 sujeitos a gente usa, então, o presente you do, tá? Mais uma vez, o que é o do? O que é esse verbo auxiliar que a gente tá falando? E hoje tem esse tal desse does. O do e o does, eles representam o tempo presente. Então, sempre que você vê um do ou um does numa frase, é porque a gente está falando de algo que acontece nesse momento. Provavelmente uma rotina sua. Por exemplo, I go to the movies. Eu vou pro cinema. I go to the movies once a month. Eu vou pro cinema uma vez por mês. Então, a gente usa o presente para falar sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas rotinas. E o do e does, que são os nossos auxiliares, eles têm a função de, como o próprio nome diz, auxiliar, ajudar. E como que eles ajudam? Onde que eles ajudam? Eles ajudam em 2 situações principais, para formar a minha pergunta ou para formar a negativa. Como que eu formo a pergunta? Se eu tenho they go to the movies, eles vão para o cinema, se eu quero transformar isso numa pergunta, é só colocar o do aqui no comecinho da frase e o ponto de interrogação. Então, do they go to the movies? Ok? E para formar a negativa, de novo eu preciso do do para formar a negativa. Então, eu uso do mais not. Do not, don't, tá? Para negar. Então, eu digo they don't go to the movies. O don't tem que estar entre o sujeito e esse verbo, tá? Very good. Então, a gente fez uma leve revisão, uma breve revisão falando um pouquinho sobre o presente. Mas então, o do eu uso só com I, you, we and they. Só com esses 4 sujeitinhos para formar a pergunta ou a negativa. E hoje, então, a gente vai ver o does. Quem que é o does? O does, ele tem a mesma função do do, então ele ajuda a formar a pergunta e a negativa. A diferença é que o does é usado apenas com o que a gente chama de singular. Singular, he, she and it. Ou que a gente também chama de terceira pessoa do singular, né? Então, percebam que he, ele, she, ela, it, é usado para animais ou objetos, tá? E eu sempre tenho que ter, se eu não tenho especificamente he, we, se eu não tenho bem, digamos assim, na cara quem que é o meu sujeito, ele vai ser it. Provavelmente eu tô falando de um objeto ou de algo abstrato. Então, no inglês, diferente do português, a gente precisa do it. Está chovendo. Em português eu digo está chovendo, certo? Em inglês eu preciso do it is raining. Eu não posso dizer só is raining. Eu tenho que ter um sujeito. E esse sujeito é o it, tá? Eu fico um pouco perdido com o uso do it. Normal, mas como eu tentei explicar anteriormente, o que a gente faz? Se eu não tenho ele, ela, nós, vós, se eu tô falando de algo que é abstrato, como eu dei o exemplo da chuva, ou se eu tô falando de um objeto ou de um animal, eu tenho que ter o it na frente. Eu não posso só dizer is raining, ou eu não posso dizer is a bottle, é uma garrafa, tá? Só literalmente, eu preciso dizer it is a bottle. O it aqui é como se dissesse isso. Isso é uma garrafa, it is a bottle. It is a mug, é uma caneca, tá? Então, o it, ele é usado para objetos, animais e coisas abstratas. São Paulo is a big city. It is very beautiful. Então, it aqui está substituindo a palavrinha São Paulo. É uma cidade linda. Então, ela é uma cidade linda ou São Paulo é uma cidade linda. Então, o it vem nessas situações abstratas, objetos ou animais. Então, vamos lá.
Assim como eu falei pra vocês, então, o does usado com he, she e it, tá? Então, se eu tô falando, o exemplo que eu dei na revisão do do, né? They go to the movies. Se eu quero dizer que ela vai pro cinema ou que ele vai pro cinema, singular, he and she, aqui vai ter uma transição. Prestem atenção, esse é o detalhe que vocês precisam memorizar. O verbo só é alterado quando eu tenho he, she ou it para frases afirmativas, alright? Frases afirmativas. Então, quando eu digo they go to the movies, eles vão para o cinema, eu tô afirmando, é uma frase afirmativa, certo? E o verbo é go, ir. Não mudei nada nele. É aí que vem a sacada. Quando eu tenho he, she, it, e eu tô afirmando que ela ou que ele vão para o cinema, eu preciso fazer uma alteração no verbo. É como se eu vou precisar acrescentar o S. Não é só o S, alguns verbos têm que acrescentar ES ou IES. Só que de uma forma geral, a maioria dos verbos vão acrescentar S. Então, they go to the movies. Quando eu tenho he, she ou it, no caso eu vou usar ela vai, she goes to the movies. She goes to the movies. Aqui, como o verbo termina em o, e essa é a primeira regrinha, quando o verbo termina em ou, quem lembra dessa? Ou, x, ch or sh. Então, quando os verbos terminam em o, x, sh ou ch, a gente precisa adicionar es ao verbo. Meu teacher, peraí, muita coisa, vamos lá, devagar. Eu preciso fazer essa alteração quando for he, she ou it no presente e a frase for afirmativa. Então, eu tô afirmando que ela vai pro cinema uma vez por mês. She goes to the movie once a month. Sorry, guys. Então, vamos lá. Sempre que um verbo... O que é um verbo, gente? Toda ou qualquer ação. Sempre que eu tiver uma ação que termina em o, x, sh ou ch, ao invés de eu só acrescentar s, eu preciso acrescentar es. She goes. Ok? Mais um exemplo. Wash. Wash. Lavar. I wash the dish. Eu lavo a louça. I wash the dish. Coloca pra mim aí nos comentários, por favor, wash the dish, or wash the dishes, tá? No plural. Então, no presente, pra I, you, we and they, eu vou dizer I wash the dishes. O wash, que é o verbo, termina em sh, então, quando é pra esses sujeitos, I, you, we and they, não muda nada. Então, fica wash. Agora, quando eu tenho que mudar para terceira pessoa, eu vou dizer que ela lava louça. Eu vou dizer she washes. Presta atenção. Es. She washes the dishes. Ela lava as louças. A única alteração é esse es no verbo, tá? Washes the dishes. Very good. Perfect. Então, essa é uma das regrinhas na hora de alterar aí. Como eu falei para vocês, a maioria dos verbos vai receber simplesmente S. Vou dar alguns exemplos para vocês. We play video games every day. Nós jogamos videogame todos os dias. He plays, só acrescento S. He plays video game in the morning. Ok? They read books every day. He reads books every day. Então, sempre que eu tiver frases afirmativas, he, she ou it no presente, acrescenta S, ok? E agora que a gente já aprendeu então a fazer a frase afirmativa, que é a única que sofre alteração, a gente vai ver então como que o does entra para fazer a pergunta
e a negativa, tá? Então, o que acontece? Sempre que eu quero transformar uma frase numa pergunta, basta eu colocar esse auxiliar, que é o do ou does, no comecinho da pergunta e acrescentar o ponto de interrogação lá no final. Então, se eu tenho she goes to the movies, quando eu formulo a pergunta, eu não escrevo goes, eu escrevo go, ok? Vamos lá. Does, meu verbo auxiliar, para mostrar que eu tô falando de he, she ou it no presente. Does she go to the movies? Ela vai para o cinema? Does she go to the movies? Então, olha só, o verbo, que é a minha ação, que é o go, não altera nada, tá? Porque o que eu gosto de modelar, digamos assim? Como que eu gosto de representar isso? Quando for he, she ou it no presente, seja para affirmative, negative ou question, então seja para negativa, afirmativa ou uma pergunta, eu preciso de um S, apenas um S nessa frase, tá? Então vamos pensar na frase interrogativa. Does she go to the movies? O S tá no does. Na afirmativa, she goes to the movies once a month. Então o S tá no verbo go. E aí na negativa, aonde que o S vai aparecer? Vai ser no verbo auxiliar does mais not, quando eu junto fica doesn't. E lembrando, o doesn't tem que ir entre o sujeito e o verbo da frase. Então, she, vou negar, doesn't go. Se para afirmar eu digo she goes, para negar eu digo she doesn't go. Olha só, o S tá no doesn't, tá? E o go não altera nada. Então, eu só vou alterar quando for afirmativa, he, she ou it, ok? She drinks a lot of water. She drinks a lot of water. Agora eu vou negar, ela não bebe muita água. She doesn't drink. Ó, o doesn't entre o verbo e o sujeito. Don't you want to eat pizza? Ele foi pro modo avançado, ele foi para a pergunta na negativa. Don't you want to eat pizza? Você não quer comer pizza? Faltou só o pontinho de interrogação e tá certo esse exemplo. Very good. He goes to school. Perfect, Nahida. Very good. He goes to school. Awesome. Ok, very good. Então, guys, como uma forma de motivar vocês e incentivarem vocês ainda mais a praticarem o inglês, já que eu digo tanto que o inglês é importante na prática, eu vou lançar nessa live um desafio, tá? Vocês vão então, she goes to the supermarket, very good. O desafio é o seguinte, vocês vão gravar um storyzinho de 15 segundos apenas, falando um pouquinho sobre a rotina de vocês, colocando então em prática o que a gente viu nessas duas lives. Você pode falar sobre você mesmo ou você pode falar sobre a rotina de alguém da sua família. Por exemplo, eu vou falar sobre o meu marido. My husband is Jaziel. He is 28 years old and he is a realtor, I think. Realtor? I don't remember exactly the word, but that's it. And he likes to stay in the nature, to listen to music. He plays the guitar and he is very intelligent. Ok. So, esse é um exemplo, eu falando então do meu marido, que seria a terceira pessoa. Mas um exemplo, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Acho que fica até sempre mais fácil falar da gente mesmo. Então, se apresentem, tá? Num videozinho de 15 segundos, apresentem-se dizendo: Hello, I am Jayce, I am a teacher, and I love to cook and to teach English. My favorite hobby is to go to a waterfall or to spend time in the nature. And that's who I am. E aí eu me apresentei de uma forma simples, falei um pouquinho de mim. E é mais ou menos essa a ideia do vídeo então.
tá? E vocês então vão gravar um vídeo e postem com a hashtag e o @ Inglês Sem Drama, que eu vou repostar aqui nos meus stories para que mais pessoas então possam se motivar. A ideia é usar o que vocês já sabem, aprender a falar um pouquinho de vocês e começar a praticar usando o que você tem, tá? É muito importante que você pratique desde agora, né? Não adianta esperar chegar no intermediário quando souber mais, porque se você não praticou desde esse momento, desde o mais fácil também não vai estar na ponta da língua quando você precisar algo mais avançado. E aí, galera, posso contar com vocês então para fazer o desafio? Vocês vão postar um storyzinho de 15 segundos se apresentando, marcando Inglês Sem Drama, hashtag @ Inglês Sem Drama para eu poder repostar aqui. Intend. O Jefferson colocou o verbo intend. Intend significa ter a intenção. I intend to be a teacher. Eu pretendo ser uma professora. E prestem atenção, essa é uma dicasinha. São palavras que são parecidas com o português, mas que têm, então, significados totalmente diferentes. São duas palavras que são bem parecidas, que é o intend e pretend. Às vezes a gente confunde. Quer dizer pretend. Let me see. Intend significa ter a intenção. E pretend pode parecer pretender em português, mas não tem nada a ver. Pretend significa fingir. For example, she pretends that she is an actress. Ela está fingindo que ela é uma atriz. She is pretending that she is an actress. Ela está fingindo ser uma atriz. You intend. Ok. You intend é ter intenção. I intend to travel to United States this year. Então, eu tenho a intenção de viajar para os Estados Unidos esse ano. O Jefferson já comentou. My name is Jefferson. I am a chef and I love food. Yes, love com o, mas a pronúncia mais como love, não love. Que nem eles cantavam só love. Não, a pronúncia não é assim. É love, ok? Very good. And I love food. Oh my God. A Renata, hashtag vou ser fluente sem drama. Gostei dessa. Não esquece de anotar aí que depois eu vou colocar lá. Renata, o curso é muito completo. Você pratica todas as habilidades. Ouvir, falar, escrever e entender Deus de primeiro dia. Exatamente. Thank you, Renata. Sem contar as aulas individuais de speaking. As melhores aulas, que aqui nas aulas de speaking você vai falar sobre a sua vida. Nada melhor e mais fácil do que a gente falar sobre a gente, certo? Então, aprendi a falar sobre o do, does. Então você vai falar sobre a rotina das pessoas da sua família, do seu trabalho, de quem você convive. Então, traz muito mais para perto da nossa realidade do que falar sobre aquelas pessoas que você nem conhece. Okay, people, thank you. Have a wonderful holiday and see you next Tuesday. Vejo vocês então na próxima terça-feira ao vivo, tá? Lembrando então, as nossas lives são às terças e quintas ao meio-dia. Fiquem à vontade para mandar sugestões, para qualquer coisa. Tô disponível aí para vocês, tá? Amanhã tem vídeo novo também ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, fiquem ligadinhos aí que tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Thank you, bye bye. I had a lot of fun. Me diverti muito com vocês, tá? Foi um prazer estar com cada um de vocês aqui. Obrigado pela participação. Bye!